Mentes Sombrias é uma série composta por 4 livros. Foi escrita por Alexander Bracken. Eu li o primeiro livro, o único livro da série traduzido para português, durante a pandemia. Antes de ler o livro, eu assisti o filme. Vou deixar o link do trailer aqui embaixo. If you can hear this, you're one of us. If you're one of us, you can find us. Soon, there wouldn't be any kids anywhere. The government wasn't afraid of what happened to the ones that didn't make it. They were afraid of us. Because the ones that survived changed. Confesso que algumas cenas do filme são fiéis, mas devo admitir que o filme não é tão bom assim. Mentes Sombrias fala sobre uma adolescente chamada Ruby Daly, que quando pequena foi uma das poucas crianças que sobreviveu a uma doença misteriosa que apenas atacava os jovens. A neurodegeneração idiopática adolescente aguda. Sobrevivendo à doença, ela e o resto dos jovens que também sobreviveram acabaram adquirindo alguns poderes psíquicos. Eles são inteligência, telecinese, manipular a eletricidade, telepatia e manipulação do fogo. Como todos os adultos estavam com medo dessa grande novidade, que era essas crianças poderosas, o governo decidiu criar campos de reabilitação, mas que na verdade eram mais parecidos com um campo de concentração. Lá todos eram divididos pelas suas cores. A Ruby, quando pequena, não sabia sobre a existência dos seus poderes, e muito menos como controlá-los, e por conta disso acabou se apagando da memória dos seus pais. Ela foi enviada a um desses campos de reabilitação, o Campo Terremont, e passou 6 anos da vida dela lá. A Ruby conseguiu escapar daquela prisão com a ajuda de uma mulher chamada Kate. A Kate fazia parte de uma sociedade chamada Liga da Justiça, e eles acabaram descobrindo o quão forte a Ruby era e prometeram a ela que iriam ajudá-la a entender os seus poderes e controlá-los. Mas isso não era bem verdade. A Ruby, agora com o governo e com a Liga da Justiça na sua cola, ela teve que achar uma forma de fugir. E nessa ida de ficar pensando em fugir, ela acabou encontrando Zu, uma menininha com traços asiáticos e luvas de cozinha amarela. Zu não ajudou ela de primeira vista, mas a Zu acabou dando o braço a torcer e meio que adotou a Ruby. Junto com Zu, a Ruby acabou conseguindo 2 amigos, o Liam e o Bolota. Eles eram 2 azuis e a Zu era uma amarela. O Bolota não foi nada receptivo no começo, diferente de Liam, que ofereceu ajuda a qual a Ruby aceitou. Eles enfrentaram o seu primeiro adversário assim que a Ruby aceitou a ajuda deles. Após esse evento, que causou muito pavor em cada um deles, um laço especial entre a Ruby e o Liam nasceu. O Bolota não confiava na menina, e toda vez que o Liam tentava tocar nela, ela se afastava, pois tinha medo de fazer com ele o que ela fez com seus pais. E por mais que ele tentasse conversar e fazer com que ela se abrisse, ela sempre respondia muito curto e grosso. Desde o começo, a Ruby percebeu que a Zu era uma garotinha fechada, mas demorou um pouco para ver que a Zu nunca falava uma palavra sequer. O Bolota desconfiava muito de Ruby e de suas desculpas. Por mais que ele não fosse um verde, ele era muito inteligente. E assim foi percebendo que claramente a Ruby estava mentindo sobre a cor dela. Ela dizia ser uma verde. Zu, Liam e Bolota estavam à procura de um lugar chamado East River. Era um lugar seguro para as crianças e, segundo Liam, era comandado por um laranja. Junto a essa missão, eles também tinham a missão de encontrar os pais de Jack, um amigo deles que foi baleado quando fugiram do acampamento onde eles estavam. Eles chegaram em um acordo que era levar Ruby ao ponto de ônibus mais próximo. Liam insistia em fazer mais do que isso, pois ele sabia dos perigos que ela poderia encontrar na rua. Durante a jornada deles, soldados Peace, que carregavam uma arma chamada Ruído Branco, os pararam e usaram essa arma contra eles. O ruído branco fazia uma frequência de som que apenas os jovens escutavam, e Liam descreveu que era como se o cérebro dele estivesse derretendo. Ali foi uma das poucas vezes que Ruby usou seu poder de certa forma, propositalmente. E como sempre, sem nem ideia do que ela estava fazendo. Zu também usou seus poderes. Graças a ela, Ruby conseguiu salvar Bolota e Liam, que ficaram desacordados. Mas a menininha ficou apavorada com o tamanho da destruição que ela causou. Após esse evento, Liam fez uma votação para que ela ficasse com eles por mais um tempo. Bolota foi completamente contra,
Já a Azul levantou a mão dela com um sorriso radiante, concordando para que ela ficasse. A Ruby estava com medo de que eles descobrissem um monstro que ela era. Eles continuaram seu caminho para Virgínia em busca de Ash River. Ruby percebia os olhares nada velados de Liam, mas agia como se não estivesse vendo. Durante a viagem, a Ruby acabou descobrindo pequenas coisas, como a maneira como eles fugiram do campo que eles estavam e o motivo da Azul não falar. Eles tinham uma dica de onde o acampamento ficava, mas aquela dica não tinha dado em nada. Então continuaram dirigindo e foi quando pararam em um shopping e lá encontraram um grupo pequeno de azuis. Eles não foram tão prestativos, não por escolha própria. A Ruby acabou descobrindo onde encontrar o acampamento através dos seus poderes. Ruby e Bolota juntos descobriram que o local se encontrava em um acampamento em Lake Prince, Virgínia, e ali a amizade de Bolota e Ruby nasceu. No começo da ida para Ash River, Liam e Ruby tiveram um momento bem especial, mas ela acabou entrando na sua mente e com isso acabou vendo ela mesma, de um jeito que ela nunca imaginou que alguém poderia vê-la. Quando o momento acabou, de um jeito bem estranho, eles voltaram para Beth, a minivan. Quando chegaram em Beth, viram Lady Jane, uma caçadora de crianças, e seu amigo. Eles estavam com Bolota e Zu em mãos, mas Ruby conseguiu salvá-los. No entanto, acabou usando seus poderes e revelando quem ela era de verdade, uma laranja. Por não saber controlar seus poderes e nem saber até onde poderia ir, ela acabou desmaiando e quando acordou, rolou a cena mais fofa de todas. O Liam e Bolota, em vez de rejeitá-la ou ficarem bravos por conta da mentira, eles apenas a acolheram e Bolota, para variar, fez um monte de perguntas. Algumas tiveram respostas, outras não. Ele só parou de perguntar quando Liam tapou a boca dele. Eles passaram uma última noite em Beth e logo pela manhã a abandonaram. Por mais que Ruby tivesse conseguido se livrar de Lady Jane, o homem que estava com ela ainda estava por aí e poderia muito bem contar sobre o veículo nada discreto deles. Depois de algum tempo caminhando, eles tiveram um encontro com um grande grupo de crianças. Um encontro nada agradável. Mas entre eles um amigo de Liam estava ali e eles acabaram descobrindo o lugar de onde esse grupo estava vindo, Ash River. Quando chegaram no local, ficaram maravilhados e quando finalmente descobriram quem era o chefe de tudo, o fugitivo, eles descobriram ser Clancy Gray, nada menos que o filho do presidente dos Estados Unidos. Ele foi bem sem noção no começo, mas não parecia ser de certa forma perigoso. Ninguém que é ruim se demonstra ruim à primeira vista, né? Liam e Ruby estavam cada vez mais próximos. Ruby o viu naturalmente feliz, de verdade. O Bolota não parecia tão feliz, e Azul havia reencontrado uma prima que estava no acampamento junto a eles antes da fuga. A Ruby já havia percebido a obsessão de Clancy a ela. Ele sempre estava observando ela. Lá no acampamento, todos maiores de 16 eram designados para trabalhos. Quando Ruby foi designada a um trabalho, ela foi chamada por Clancy em seu escritório. Ele não desejava que ela trabalhasse. Ele sabia que ela era uma laranja e queria ajudá-la. Ruby queria saber como se controlar, então aceitou a ajuda dele. Mas mal sabia ela o que estava por vir. Com o passar do tempo, ela estava 100% dos seus dias com Clancy, e assim, conhecendo e controlando seus poderes. Mas com isso, ela acabou se afastando dos seus amigos. Ruby, em troca de um favor, iria ensinar Clancy uma habilidade que ela tinha, se apagar da memória das pessoas. Ela não sabia como ela fazia isso, então permitiu que ele entrasse na cabeça dela e, com seus poderes, ele fez com que ela ficasse inerte e abusou dela. Quando Liam viu o que aconteceu através dos poderes da Ruby, ele falou que eles deveriam ir embora, mas não era o que o Clancy queria. Quando tentaram fugir, foram parados por Clancy e por todos seus soldados. Clancy, desde o começo, estava na cabeça de Ruby, a manipulando e fazendo com que ela aceitasse a ajuda dele, que achasse ele o garoto mais bonito que ela já havia visto e que, por fim, confiasse nele. Clancy entrou na cabeça de Liam e fez com que Liam visse o que ele tinha feito com a Ruby, e logo entrou na cabeça de um de seus soldados e ele bateu em cada centímetro do corpo de Liam. E Ruby e Bolota foram obrigados a assistir. Depois disso, Ruby e Bolota tiveram que voltar para a cabana como se nada tivesse acontecido. E ali, esperando alguma coisa acontecer, a Ruby acabou descobrindo que o Bolota não era afetado por Clancy. Segundo ele, apontando para a cabeça, eu sei usar muito bem. Nada entra ou sai sem a minha permissão.
Leon foi carregado para dentro da cabana, onde Ruby e Bolota conseguiram ver o estado dele. Não havia uma parte do seu rosto que não estivesse inchada ou sangrando. Bolota cuidou dos machucados dele. Ruby foi chamada às pressas por uma menina do acampamento que tinha sangue nas mãos e dizia ser de Clancy. Eles obviamente já sabiam que era um truque, mas Ruby foi assim mesmo. Clancy acreditava que ela era indefesa, mas ela mostrou não ser. Ela entrou na cabeça dele e fez com que ele libertasse a menina, mas logo perdeu o controle e ele começou a controlá-la. Ele a deixou rígida, igual madeira, e de repente os gritos por todo o acampamento eram ouvidos. Os soldados que cuidavam dos campos estavam lá. O Clancy não parecia nem um pouco preocupado. Claro que ele não estava. A Ruby descobriu que ele era a cabeça por tudo. Dos campos, as crianças presas, ele controlava tudo. Ele controlava seu pai, os conselheiros de seu pai, cada soldado e também controlava os vermelhos restantes. Quando Ruby pensou que estava prestes a morrer, Bolota a salvou, atirando Clancy pelas paredes e fugindo com ela. Eles fugiram, mas acabaram caindo, demorando muito para conseguir voltar à superfície. Quando voltaram, tudo havia desaparecido. Todas as crianças, o fogo que os vermelhos começaram, os soldados atirando e Leon. Eles não tinham ideia de onde ele estava ou se ele estava vivo. Eles andaram até o escritório de Clancy, e lá, enquanto Bolota estava procurando o endereço do pai de Jack através do notebook do Clancy, Ruby viu Leon lá de cima e saiu correndo escada abaixo. Ela gritou o nome dele e o abraçou com toda a força que ainda restava no seu corpo. Eles descobriram o endereço de Jack, e através de uma mensagem que Bolota decifrou, eles também iriam encontrar a mãe dele. Ruby também soube que seus pais continuavam no mesmo endereço. Quando eles encontraram o pai de Jack, Bolota o entregou a carta que guardava, e como resposta o homem atirou nele. Ruby e Leon correram para ajudá-lo. Eles o colocaram no carro que haviam roubado, mas não sabiam para onde ir. O carro parou no meio da estrada. Enquanto Leon tentava consertá-lo, Ruby via Bolota. Ela tinha certeza que ele estava quase morrendo. E foi então quando ela apertou o botão do pânico que havia ganhado de Kate, a mulher da Liga das Crianças. Kate rapidamente apareceu com algumas outras pessoas. Ruby ficou nervosa e gritava. Para contê-la, fizeram com que ela desmaiasse. E quando ela acordou, viu o rosto de Kate, que a disse que estava em um esconderijo. Kate disse que não tinha certeza do estado de Bolota. Ruby ficou preocupada, mas não tinha muito que ela poderia fazer. A Liga também usava o ruído branco para conter os jovens. Ruby se sentiu muito culpada por trazer Leon de volta para a Liga, mesmo depois de ter ouvido a sua história de terror ali e o quanto ele odiava aquele lugar. Ela então fez um acordo com Kate. Ela os ajudaria se deixassem Leon ir embora. Kate demorou, mas aceitou a sua proposta. A Ruby foi de encontro com Leon. Ela já tinha um plano em mente. Quando ela chegou lá, eles conversaram e ele contou a história de como seria impossível, mesmo se estivessem em outras circunstâncias, seria impossível eles não ficarem juntos. A Ruby, quando foi terminar a história, tomou uma decisão muito difícil. Ela se apagou da mente dele, para que ele pudesse ir, sem ter um motivo para ficar no local onde ele odiava. Então ele acordou do transe e não lembrava da Ruby. Ele foi embora e a Ruby permaneceu. Agora estava com a Liga das Crianças e sem seus amigos.